Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que Deus esteja abençoando, que vocês estejam fazendo as suas reformas íntimas, né? E estejam crescendo dentro da fraternidade e da amizade. Temos que entender a Bíblia, irmãos, conforme ela é. Não retrata, a Bíblia assim, ela não retrata fielmente as coisas que aconteceram no passado, irmão. Pois o homem, durante o passar dos anos, influenciou o que está escrito com sua sede de dominação e ganância. Eu não acredito que a Bíblia seja a única e viva palavra de Deus. Porque depois, vamos dizer assim, do quarto século, do terceiro século, do segundo século, quando começaram a escrever depois da morte de Jesus, tanta coisa fizeram, né? Tanta concupiscência, queriam tanto dominar, principalmente a Igreja Católica, né? Quis fazer tanta dominação em cima de tudo, né? Por cima dos homens. Então eu particularmente não acredito, irmãos, que a Bíblia tem muita ela se contradiz muito, né? Para ser a fiel palavra de Deus. Deus não é tão uma pessoa que não tem cultura, não tem conhecimento para escrever uma palavra de Deus cheia de dúvidas, né, irmão? Cheia de contradições. Jesus trouxe a luz, que é o conhecimento. Então eles falam que ele era a luz do mundo. Por isso que eles falam, Jesus, a luz do mundo. Onde provavelmente isso foi mal interpretado, né, pelos homens naquela época. Porque quando falaram que Jesus trouxe a luz do Jesus é a luz do mundo, né? Trouxe a luz do mundo, provavelmente foi mal interpretado isso daí, né? Porque eu sou a luz do mundo. Já interpretaram como aquele ser rei, interpretaram que ele queria dominar, interpretaram que ele queria um monte de coisa. Não só por essas palavras, mas por outras também, né? Em João 8,12 está escrito: Eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá luz. Então João escreveu de acordo com a palavra que Jesus, né, proferiu. Que Jesus era a luz do mundo, quer dizer, aquele que trouxe conhecimento. Aquele que seguir a Jesus naquela época, ou seguir os ensinamentos dele, que é a luz, não andará em trevas, mas na luz, porque terá o conhecimento. Jesus era a lanterna que andava na frente, então a luz, o conhecimento, que trazia o conhecimento. As pessoas não tinham conhecimento, mas Jesus trouxe o conhecimento. Em João 3,19, a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, eles não queriam conhecimento. Ou eles queriam os conhecimentos do mundo trevoso, eles queriam conhecimento de tradições, de parentes, de coisas consanguíneas, né? Eles honravam mais isso do que Jesus naquela época lá onde Jesus encarnou, né? Porque suas obras são más. Então os homens, vou ler de novo porque eu cortei. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, geralmente, se você tem uma pessoa que faz as coisas erradas, ele não vai gostar da luz, irmão. Dificilmente ele vai gostar da luz. Ele vai gostar sempre das trevas e das coisas ruins. Então, se você gosta das coisas ruins, você pode estar nas trevas. Fica a dica aí, né? Em 1 João 5,6, este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, e o Espírito dá o testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Então, este é aquele que veio por intermédio da água e do sangue. Eu vou falar um pouco mais pra frente sobre a água e o sangue. Jesus Cristo e o Espírito dá o testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. O Espírito de Jesus, né? Dá o testemunho. O Espírito, Jesus, dá o testemunho. Esse é aquele que veio da água e do sangue. Guarda essa água e o sangue. Daqui a pouco eu vou falar. Mas Jesus é o Espírito, né? Que vem em verdade.
porquanto o Espírito é a verdade, o Espírito dele. Porque ele já era quem ele era quando ele era. Ele já tinha 13 bilhões de anos quando encarnou aqui, então ele já era quem ele era. Né? Ninguém tirava isso dele mais, ninguém tirava isso dele. Então o Espírito dele era a verdade. O que ele falava era a verdade, irmãos. Não tinha ninguém que pudesse contender com ele, porque ele falava da verdade que ele trazia. Porque o Espírito dele era a verdade. Jesus trouxe o Evangelho, que é a luz, é o conhecimento. Luz é conhecimento. E todo aquele que fala da luz é a luz. Então, irmão, se você prega o Evangelho, você é a luz. Como Jesus trouxe a palavra de Deus, né? As leis de Deus, as leis universais. Então, se Jesus trouxe as leis de Deus, então Jesus falava por Deus. Então, Jesus era a luz do mundo. Então, se você também fala das leis de Deus, você é a luz do mundo. E você também fala em nome de Deus. Então, Jesus é o emissário da luz, das leis universais, governador da terra e guardião dessas leis. Então, aqui na terra, ele é nosso governador, ele é governador da terra. Ele que comanda a terra, né, irmãos? Então, ele é o guardião dessas leis que ele trouxe nos evangelhos e nas obras de Kardec. E ele é o guardião dessas leis. Porque ele é o governador da terra. E nós somos degredados e prisioneiros aqui. Nós somos presos aqui, irmãos. Então ele faz com que essas leis sejam gravadas no nosso coração para nós melhorarmos, né? Agora eu vou falar um pouco da água e do sangue. A água simboliza o nascimento, não é? A passagem pelo ministério das águas para nascer quantas vezes forem necessário para o crescimento e evolução do espírito. Então a água simboliza o nascimento. Se você assistir aquele filme Nosso Lar, você vai ver lá que numa parte do filme ele fala lá no Ministério das Águas. A parte de renascimento, de reencarnação passa pelo Ministério das Águas. Então as águas aqui nesse caso simbolizam o renascimento, o renascer, né? E não o batismo nas águas, para nascer uma nova criatura pela fé e crença que Jesus é o Filho de Deus, mas sim nas várias vidas que o Espírito tem nas encarnações. Então vejam bem, irmãos, o nascimento nas águas, as águas significa esse nascimento, que é o ministério das águas. Quando Jesus ou alguém lá falou sobre isso, as pessoas interpretaram errado, provavelmente, e acharam que era nascer das águas, né? Batizado. Mas o nascer das águas é que você nasce pelo ministério das águas. O nosso corpo tem 70% d'água. Nós nascemos no líquido miniótico, que é líquido. Nós precisamos de muito líquido para sobreviver. O nosso planeta, a maior parte dele é líquido. Então, a vida é formada em torno de água, de líquido. Por isso que a água simboliza o nascimento. Nesse sentido. Não o batismo que os homens pregam, né? O batismo. Você deitar na água lá e nasceu de novo. Não vai nascer de novo. E eu acredito que se houve realmente o banho de Jesus no Jordão, o batismo, né? De João Batista, se for mesmo feito, talvez só foi falado, talvez ele realmente batizou, mas falou um outro sentido e as pessoas interpretaram errado, né? Porque não esqueça que a Bíblia começou a ser escrita 200, 300 ou 400 anos depois da morte de Jesus. Foi para o simbolismo das reencarnações e não só no batismo das águas. Então eu acredito nisso. Que essa água, ela simboliza o nascimento, mas das reencarnações. Ele queria dizer isso, só que interpretaram errado, né? E o sangue de Jesus, né? O sangue simboliza que, ao passarmos as portas da morte, passaremos pelo umbral ou não. Umbral é o lugar onde é que de sofrimento, né? Que você vai passar lá para fazer uma limpeza no teu perispírito, na tua alma, né? Pois subiremos para uma cidade no astral. Então, essa proteção do sangue, o sangue também pode significar essa proteção, né? O sangue sempre simbolizou o holocausto, né?
libação de pecados. Dá uma olhada lá no Google que é libação. Libação a Deus para perdão dos pecados. Porém, o sangue desse cordeiro especial, que é Jesus, derramado no madeiro da cruz, a cruz pode simbolizar o altar, e o sangue o perdão dos pecados. Nesse sentido também, né, irmãos, o perdão dos pecados. Porém, o sofrimento, né, esse sangue derramado na cruz, ele simboliza também que você precisa sofrer para você ter o perdão dos pecados. É outra parte que talvez foi interpretada errada. O sangue de Jesus simboliza o perdão dos pecados. Não o sangue dele que vai nos libertar dos nossos pecados, mas se nós sofrermos, derramarmos sangue, suor e lágrimas para apagar o que a gente fez no passado, a gente também não vai passar pelo umbral e vai subir direto a uma cidade celestial. E vai se aproximar cada vez mais de Deus. Então, nesse sentido, a água simboliza o nascimento pelo ministério das águas. E nós somos mais líquido do que sólido. E o sangue derramado, essa água é a água que Jesus derramou quando o soldado lá furou, né, perfurou Jesus, saiu sangue e água, né? Que eu quero dizer, essa água que Jesus saiu de Jesus simboliza o nascimento. Mas pode ser que estava simbolizando também esse nascimento da água quando ele batizou. Quando ele batizou nas águas também simboliza o nascimento. A água simboliza nascimento. Então, talvez, quando Jesus está querendo dizer esse batismo nas águas, quer dizer que você nasce pelo ministério das águas. Porque os irmãos responsáveis pela reencarnação, o nome do lugar lá se chama Ministério das Águas. Então fica aí a reflexão, né? Um resumão aí, né? Perante as várias encarnações que teremos através das águas, que é o ministério do nascimento, que fica do outro lado, que vai fazer com que as almas reencarnem e entrem, né, no útero, né, que seja formado o filho, né, o feto lá depois, o zigoto e a criança. Chegando a luz no mundo, que é o conhecimento, então através da luz no mundo, que é o conhecimento que você vai ler e vai correr atrás, deixados pelos ensinamentos de Jesus, tanto nas obras dos evangelhos quanto nas obras de Kardec, alcançaremos na vida após a morte o passaporte para acessar uma cidade astral através do sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro derramado que simboliza o sofrimento. Então ele também passou pelo sofrimento. Nós precisamos passar por esse sofrimento para ir para um lugar melhor, quer dizer, queimar os nossos pecados, né? Sofrer aqui, né? Passar tristeza, passar fome, passar dificuldade, sei lá, pegar um câncer, levar um tiro, sofrer. Esse sangue derramado significa sofrimento, né? Para você acessar uma cidade astral, esse sofrimento significa perdão de pecados, mas não necessariamente que o sangue de Jesus vai perdoar os nossos pecados. O sangue que ele derramou na cruz simboliza que você precisa derramar seu sangue para você também ser perdoado. Que o sangue do Cordeiro, que é a segurança da passagem por esse portal, né? Você passa direto para uma cidade celestial sem passar por esse portal, que é o portal do umbral, que significa sofrimento, né? Umbral significa sofrimento, tanto sofrimento aqui como sofrimento lá, quando você estiver passando pelas necessidades lá. Pelo sofrimento que teremos na terra e pelo derramamento do nosso sangue, serão apagados inúmeros pecados, faltas que cometemos anteriormente. Não, de novo, a interpretação errada. O sangue de Jesus não perdoa nossos pecados, porque ele trouxe a luz. O sangue de Jesus é uma ilustração que nós devemos também passar necessidades e sofrimentos para perdão dos nossos pecados. Mas sim, alcançaremos a Jesus, que através dos seus ensinamentos e as leis universais trazidas, né, por ele, né, nos levam para regiões cada vez mais elevadas no mundo espiritual, com certeza e confiança. Então, aquele que crê em Jesus, crê em Deus, anda confiante, né?
para estarmos mais perto de Deus a cada encarnação que nós passamos por aqui, ou em outros planetas, né? Enquanto estivermos nesta galáxia, ou neste sistema solar, né? Ou nesta Via Láctea, né? Enquanto nós estivermos nesta galáxia. Pois a partir dessa evolução, vamos acessar novos mundos, inclusive em outras galáxias, com outros mentores espirituais, né? Nós temos nossos mentores, nós temos o nosso governador que é Jesus, mas vamos com outros mentores, outros governadores, outros cristos planetários, né? Que nós temos fora Jesus, temos o Cristo planetário, que é muito mais evoluído do que Jesus, com outros mentores espirituais, e sucessivamente, até estarmos em outros universos, porque Deus criou outros universos, não só esse, né? Com outras galáxias nesses universos. Então essa evolução, ela não para, ela vai ser infinita, sempre nós vamos evoluir. E tem sempre uma dúvida, né? Eu também sempre tinha uma dúvida sobre a parte de o corpo de Jesus, né? O que foi feito com o corpo de Jesus? Todo mundo fala que o corpo de Jesus, Jesus ressuscitou, né, em corpo, né? Só que isso também é contra, irmãos, as leis divinas, né? O corpo não sobe, né? É o espírito, não o corpo. Então, sobre o corpo de Jesus, depois que ele foi deixado naquele lugar, existe o mundo espiritual que fala que Pedro, o apóstolo, e José de Arimateia tiraram Jesus daquele lugar, né, que ele estava, e colocavam o corpo em outro lugar. Então Jesus não subiu aos céus em corpo e em espírito. Ele não foi transformado. Sinto em dizer para os irmãos que acham, né, infelizmente, de novo, a interpretação errada que vem passando. Não a interpretação do que está escrito na Bíblia, mas o jeito que foi escrito a Bíblia, né? Essa interpretação do jeito que foi escrita é errada, na minha opinião. Minha humilde opinião, irmãos. Que Jesus não pode ser transformado, o corpo não pode ser transformado junto com o espírito para ser uma nova criatura, porque você tem várias encarnações e não tem por que você fazer isso aí. O corpo de Jesus ficou e apodreceu na terra e virou adubo como qualquer outro. É as leis universais. Nenhum corpo sobe. Nenhum corpo sobe. Ah, mas está escrito que lá não sei o que levar. Não levou. Não é assim que funciona. Não pode, tem as leis universais, irmãos. Não tem como você... Deus não vai contra uma lei que ele criou. Ah, porque depois que você vai morrer, depois você vai ser ressuscitado, seu corpo de carne vai ganhar carne, vai se unir com o seu espírito e você vai subir para Jesus. Jesus não vai vir buscar a sua igreja. Jesus já está através do ensinamento da luz e pelas encarnações, e nós vamos evoluindo. Infelizmente, sinto em dizer, irmãos, mas você não vai ressuscitar em corpo e em espírito. Não vai. Você só vai se elevar. E com o passar dos anos, você vai se elevando e vai crescendo até a parte que você não precisa mais encarnar. Depois você vai evoluindo, vai crescendo, vai perdendo os corpos. Temos 7 corpos, você vai perdendo o perispírito, vai perdendo o mental inferior, até chegar no mental superior. E você vai evoluindo. Porque você, para estar nessa terceira dimensão, você tem que ter 7 corpos. Senão não dá certo para o seu espírito, né? Para ele poder reencarnar, para você passar por essas experiências, né? Porque, na verdade, essa experiência na carne é para você passar por experiência, né? Mas, infelizmente, a gente foi malzinho, né? Foi degradado. Então, eu, como disse para os irmãos em outros vídeos, eu quero voltar para Deus, né? Não quero mais ir para um umbral e não quero mais ser degradado. Agora eu quero voltar para Deus, quero subir, não quero mais descer. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos entenderam essa parte aí sobre o sangue, né? E sobre a água, né? Do batismo, que simbolizam realmente por onde é que a gente passa, por onde é que como nosso espírito nasce, e o sangue simboliza o sofrimento que nós devemos ter aqui na terra para perdão dos nossos pecados. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz de Deus.